Carmen Moreira Silva, eu venho de Senador Modestino Gonçalves, cresci lá, fiquei até os 16 anos, aí já tem 10 anos que eu moro em Diamantina, me considero diamantinense. São sentimentos muito próprios e eu fico mais inspirada quando eu tô triste, por incrível que pareça. São poucos os meus poemas que são alegres, e isso começou bem lá de trás, quando eu era pré-adolescência, ali 12, 13 anos, eu estava numa fase muito difícil, eu era muito sozinha, eu não sentia que eu tinha amigos, não tinha com quem conversar, então eu escrevia. Falava um pouco do meu dia, do meu sentimento, das minhas angústias e tudo. Eu escrevia e deixava aquilo, era uma forma de desabafar para mim mesma. E aí essa atividade de escrever, de transcrever os meus sentimentos foi surgindo, foi evoluindo até fazer poemas. Então normalmente é quando eu tô triste que eu vou escrever. Que eu escrevi muito pouco quando eu morava lá em Senador. Aí eu vim pra Diamantina e eu vi que tinha sarau de poesia aqui. Achei aquilo legal. E aí eu parei pra pensar, falei, peraí, o que eu tô fazendo também é poesia. Só que eu não tinha percebido até então. Porque eu escrevi umas coisinhas assim, na métrica, mas pra mim aquilo era uma coisa muito boba, não era uma poesia em si. E eu pensei, não, é poesia, eles estão fazendo a mesma coisa que eu. Só que a minha ideia era transmitir os meus sentimentos, mas isso acaba que eu escrevi uma poesia. E eu atirei pra isso, eu achei até legal na época, porque... E aí eu fiz um sarau, depois de um tempo eu tive coragem de fazer o sarau, a convite da Vilma Baracho, e eu mostrei esses poemas. Foi uma fase assim que até um pouco difícil pra mim, porque era coisa muito íntima. E apresentar uma coisa íntima, porque cada poema que eu escrevo tem um sentimento meu. Talvez a pessoa não me entenda, mas eu ter a noção que alguém tá lendo aquilo, eu me senti exposta. Mas eu achei que era legal a experiência, e realmente foi. E aí quando falava assim, você é poetisa, eu falava assim, não sou poetisa, não sou. Mas acaba que você é. Se você escreve poema, se aquilo tem um sentimento, tem uma história, você é poeta, você é poetisa também. E foi muito interessante, foi uma forma de autoconhecimento. Perceber que eu fazia parte daquilo, que o que eu estava fazendo era arte, não só coisas de menina. Eu escrevo porque tem até uma frase que eu escrevi no segundo Inconsciente da Arte, que eu participei, foi uma coisa que chegou bem no momento, eu tava na personagem da louca, e eu escrevi assim, eu só ouço minha imaginação, e ela grita. E a minha imaginação grita, eu preciso colocar isso pra fora de alguma forma. E escrever é uma ótima opção, porque qualquer momento, qualquer lugar, qualquer hora eu posso fazer isso, me esvaziando, porque a cabeça tá muito tumultuada. E normalmente quando são pensamentos tristes, a gente precisa de colocar isso pra fora de alguma forma. E eu coloco nesse sentido, nessa forma, pela poesia. E pra quem é uma coisa muito complicada, porque eu não tenho um público. Eu escrevo normalmente pra mim. E no sarau, é claro que eu vou me mostrar, e aí as pessoas vão lendo e tudo, mas a intenção básica, o objetivo é acalmar minha mente, fazendo as poesias. E eu recebi o convite da Vilma para fazer o sarau. A gente fez em Milho Verde. E foi uma experiência maravilhosa. Porque os meus amigos, família, todo mundo que era próximo, que era importante para mim, fez o maior esforço e foi lá em Milho Verde. E de lá pra cá, eu apostei muito na minha vida de artista. Se ela vai ser rentável, se ela vai ser o que for, não interessa. Mas ela é prazerosa pra mim, então eu vou atrás disso. E aí eu comecei a fazer o curso de teatro, porque eu sou artista, então eu vou fazer o curso de teatro. Fiz o curso de teatro, foi uma experiência, foi difícil pra mim, porque eu lidar com pessoas, trabalhar em grupo era uma coisa que não dava muito certo. Mas deu certo no final, foi bonito, eu tô trabalhando com teatro agora, tô numa fase boa. Então, a poesia trouxe isso pra mim. Descobrir quem eu realmente sou e ter a coragem e ter essa coisa de mostrar, olha, essa sou eu. Você gosta ou você não gosta? Bom, não posso fazer muita coisa. Te respeito, mas essa sou eu. Então foi muito bacana. Essa acho que é o marco que tem da poesia na minha vida. Eu acho que todo mundo tinha que escrever. Porque é algo
muito prazeroso e você se conhece muito através disso. Antes de ler o poema Queda, um dia que eu tava assim pensando muito sobre a vida, tipo assim, o que é a vida, né? O que você nasce, você vai trabalhar, você casa, tem filho, ou você não tem filho, ou você não casa. Qual que é o propósito disso tudo? Aí eu comecei a pensar várias coisas e aí surgiu esse poema. Queda. Penso em como poderia ser diferente se eu dissesse sim. Como seria meus filhos, se é que teria algum? Devia ter amado menos, falasse menos verdades e rejeitado opiniões. Devia ter fumado mais cigarros, embriagar-me todos os dias, já que o fim seria esse. Restam-me apenas alguns segundos, e estes me fadigam, segundos que parecem dias. Afundo em reflexões, e de nada isso me valerá, pois logo colidirei com o chão. Pulei do 22º andar. Esse vestido tem uma história muito bonitinha, porque eu ganhei o tecido de presente do Nicolas, que é meu namorado, e na época eu não tinha máquina de costura, minha máquina tinha quebrado, então eu fiz ele todo à mão. Cortei bonitinho, costurei, fiz cada detalhezinho à mão. Então eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu acho que foi um tempo que eu dediquei, e quando você se dedica muito a alguma coisa, ela fica com um valor imensurável. Esse bordado eu aprendi, na verdade, a bordar na quarentena, bem no início da pandemia, porque, né, tava na casa dos meus pais, meio sem o que fazer, e aí eu comecei a fazer e achei muito legal, pra deixar na minha casa e tudo. Rolei pedrinha por pedrinha, pintei, foi um processo, foi demorado, mas foi muito prazeroso. Eu queria uma coisa mais dark, porque, né, meus poemas são mais tristes, então eu queria deixar essa sensação no sarau e deu super certo. Gosto muito dela, acho ela muito, ao mesmo tempo que ela é bem meio tenebrosa, ela é delicada, adoro. Tenho muito orgulho de ter feito essa fantasia, que é inspirada na deusa Gaia. Bom, teoricamente a deusa Gaia não tem chifres, mas eu quis colocar, eu acho que eu tenho a liberdade poética para isso. E ela tem esses adereços naturais mesmo, semente. Tem um ninho de beija-flor natural também, que eu coloquei. Tudo para representar um pouco da natureza. Então, assim, a minha família me ajudou a fazer isso. Então eu acho muito legal. Tem um significado muito grande para mim. E eu amo de paixão isso. E é isso. Cada hora eu vou fazendo uma coisa diferente, porque eu acho que a gente precisa expor as nossas ideias e o nosso conhecimento e mostrar para as pessoas, para incentivá-las também a fazer o mesmo.